E aí, pessoal, tudo bem? Alguma vez você já estava assistindo um vídeo meu e aí viu que eu estava escutando uma coisa super acelerada e isso te causou uma sensação assim de mal-estar muito grande? Bom, vamos lá. Essa playlist eu vou chamar de CPI do Covid com Pitaco. E o que acontece? A CPI está rolando e esses depoimentos eles estão sendo colocados na íntegra online. Então, assim, eu peguei esse canal aqui e aí você pode até falar alguma coisa que desmereça esse canal, mas assim, não tem quem foi que publicou o negócio. Essa daqui é a CPI, é a entrevista. Então, independente do viés do canal que disponibilizou isso, dezenas de canais diferentes estão, além do canal oficial, estão disponibilizando essa entrevista na íntegra para você escutar, caso você queira. Qual é o problema desse tipo de entrevista, desse tipo de depoimento? É extremamente moroso, o pessoal fala extremamente devagar, é uma linguagem bastante técnica, é uma coisa que demora muito para desenrolar. Você tem 7 horas e 43 minutos para assistir tudo isso daqui? Talvez você não tenha. O Cristiano, por exemplo, ele não tem, meu aluno, trabalha 12, 14 horas por dia, está curioso, quer saber o que está acontecendo e não consegue se informar. O que eu fiz? Como eu consigo assistir numa velocidade acelerada, eu assisti e eu fiz algumas considerações, eu separei alguns pontos que eu quero compartilhar com vocês. Recomendo muito que vocês assistam e que vocês tenham suas próprias impressões a respeito disso. Se você tem um assunto que é do interesse de todo mundo, que é do interesse de toda a sociedade, que está na nossa casa, esses problemas de saúde que estão na nossa casa, se a gente tem como buscar a informação na fonte, por que é que a gente vai delegar isso a um canal, a uma rádio, que só porque coloca um monte de cara engravatado com cara de mal, pressupõe que é dona de toda a verdade. Uma coisa o que determinada rádio vai falar dessa entrevista e outra coisa é a entrevista na íntegra, e é por isso que eu vim aqui e assisti tudo. Ainda assim, você pode questionar o meu viés, ainda assim você pode questionar a minha decência e ainda assim você pode questionar a minha inteligência. Então, antes de confiar única e exclusivamente na minha palavra, eu recomendo que vocês venham aqui, eu vou deixar linkado o endereço desse vídeo para que você venha e assista. Caso você queira confiar em mim, ou caso você tenha assistido e queira validar alguns pontos da minha perspectiva, fica esse vídeo aqui à disposição e eu espero que ele seja útil. Esse post, para não ficar militando muito, primeiro eu pensei em deixar ele aberto e depois eu fechei, e muito provavelmente eu vou manter ele fechado, não sei o que vai me dar na cabeça, mas aqui, navegando ao longo de tudo isso daqui, e isso me tomou cerca de 2 horas hoje. Já estou dopado de remédio, de labirintite, estou morrendo de sono, mas ainda resisto, e eu tenho que fazer isso hoje, porque senão eu vou esquecer. Bom, vamos lá. É engraçado, porque assim, os primeiros 43 minutos eu coloquei até aqui no meu post, os primeiros 37 minutos eles foram de deputados, de senadores, né, falando besteira, que estavam defendendo o Bolsonaro, falando, olha, essa CPI que vai acontecer aqui, ela foi muito parcial, ok? Porque tem mais gente querendo que é contra o presidente do que a favor do presidente. Isso é muito interessante. Eles falaram assim, olha, para cada pessoa contra tem que ter uma pessoa a favor também, tá ok? Para cada pessoa contra tem que ter uma a favor, como se isso fosse uma questão de palanque. E não é uma questão de palanque, são senadores que vão fazer perguntas específicas a respeito daquilo que aconteceu. Então, teoricamente, se você está sendo investigado e você não deve nada, independente de quem fará a pergunta, você tem que ver a veracidade na resposta juramentada. Então o Mandetta foi lá, ele fez o juramento de falar a verdade sobre penas da lei, ele está dando o depoimento dele, e a pergunta que é feita para ele, tanto faz se é da oposição, se é da situação, e você pode até dizer que assim, ela é feita no sentido de incriminar, mas aí do que serve uma pessoa que é apoiadora do Bolsonaro, está lá para também fazer uma pergunta? Ele vai perguntar o que inocente o presidente, por exemplo? Isso eu não entendi. E aí assim, os primeiros 37 minutos disso daqui eu acho que foi um grande desperdício, e acho que eles já são feitos no sentido de desestimular você a continuar assistindo e de polarizar, como se a CPI ela fosse uma coisa de ou é de esquerda ou é de direita, ou é comunista ou é fascista, e isso deveria ser coisa mais combatida, porque a gente vai querer falar sobre as coisas que de fato, em ordem cronológica, como foi que as coisas aconteceram para descambar nessas 400 mil mortes do jeito que aconteceram. Bom, eu gostei muito de uma pergunta que eu achei
Muito interessante. A entrevista, ela passa da primeira hora, ela começa somente depois da primeira hora, de muita churumela ali inicial. E a primeira pergunta que é feita para o Mandetta, eu achei ela muito providencial. Que ela foi assim: você falou ou não falou que era para ir para o hospital somente quando dava falta de ar? Então, claramente, alguém tentando tirar a responsabilidade do Bolsonaro e incriminar o Mandetta em relação àquilo que, né, ao desenrolar e em relação à fala dele. É verdade, parecia a Janaína Pascoal fazendo essa pergunta. É verdade ou não é verdade que você falou somente para ir para o hospital somente se você tiver sentido falta de ar? Você não acha que você matou um monte de gente com essa sua fala? Você não acha que você expôs um monte de gente à morte desnecessária com essa sua fala? É claro que na íntegra eu não vou lembrar como essa pergunta foi feita, mas volte lá e assista essa parte. Você falou ou não falou isso? E o Mandetta, ele é sensacional na resposta dele. Ele fala assim, olha, essa fala, ela é extraída, você tem que ver o momento histórico, e eu não vou conseguir reproduzir a resposta do Mandetta, mas assim, a minha percepção, essa fala, ela foi retirada do momento histórico em que nós não tínhamos nenhum caso aqui ainda no Brasil. E as pessoas, como elas estavam recebendo informação de pandemia no mundo, e elas estavam afobadas no momento em que a H1N1, em que a influenza, em que você tinha outras gripes, uma série de outras gripes sendo espalhadas entre as pessoas com muito medo, elas estavam correndo para os hospitais. E é engraçado porque eu lembro de um vídeo que eu fiz com o Leonardo, um podcast que eu fiz com o Leonardo sobre Covid, naquela época dessa fala do Mandetta, em que eu falava para ele, como é que estão os hospitais lotados, tem Covid? Ele falou, não. O que tem mais? É gente perguntando sobre Covid, um monte de gente perguntando sobre Covid, um monte de gente com dúvidas sobre Covid, um monte de gente com suspeita de estar, mas nessa fase inicial ainda é um desespero muito grande. E a fala da época do Mandetta, ela foi no sentido de dizer, não vá ao hospital sem necessidade, o vírus ele ainda não está aqui, ainda não está se espalhando, ainda não tem caso. Tem muita gente gripada agora, está tendo muita gripe, então se você vai para o hospital para ver se você está com Covid, a probabilidade de você voltar com H1N1 é muito grande. Então vá para o hospital somente se você tiver sintomas mais severos. Esses sintomas mais severos são falta de ar, dor no peito, enfim, coisa que a Janaína Pascoal depois começou a dar chilique depois de 8 meses, ela dizendo que seguiu as orientações do Mandetta e quase morreu. Para você ver, ao longo do tempo, o tempo é o senhor de todas as coisas, você consegue organizar, ter um certo distanciamento e estudar aquilo que de fato aconteceu quando aconteceu, e aí você vai percebendo, e essa CPI ela é justamente para isso, porque essas falas elas vão dar o tempo, vão dar o momento, elas vão permitir uma reconstrução histórica, e toda essa reconstrução histórica ela está absurdamente documentada. Basta que você comece a vasculhar a internet e você lembra de que fala é de que época. Isso daqui já vai tirar uma grande arma que os bolsonaristas têm em relação à fala do Mandetta e a forma como isso foi conduzida. Bom, já percebi que esse vídeo vai ser grande, né? Pensa aí que eu estou economizando já 2 horas e vou economizar mais caso você realmente não tenha tempo para assistir. A cloroquina para os estados indígenas não partiu do Ministério da Saúde. Vão para esse ponto aqui, vejam a pergunta que foi feita, e ele falou assim, o Ministério da Saúde encaminhou cloroquina para os estados e encaminhou cloroquina para as tribos indígenas, e o Mandetta ele afirma sobre pena dos efeitos da lei caso ele esteja mentindo, e ele diz que do Ministério da Saúde nunca partiu nenhuma carga de remédios para estado nenhum e para grupo indígena nenhum. Ou seja, essa comissão parlamentar de inquérito ela vai descobrir quem foi o remetente desse monte de cloroquina que chegou em todos os estados. Isso terá que vir à luz, isso terá que ser estudado. Em 2.11, o Mandetta ele deixa claro que o ódio do confrontamento ele só existe nas redes sociais. Isso daqui comba com uma outra fala, que ele... Olha aqui, ó. O Ministério não foi pressionado diretamente, ele foi confrontado publicamente. E depois acontece uma outra incidência, uma última incidência disso daqui. Bom, tanto faz, vai aparecer de qualquer forma. Nas falas do Mandetta, ele deixa claro que não existia uma briga entre o governo e o ministério, porque o governo não chegava no ministério e não havia um confrontamento do presidente com o ministro e não havia um confrontamento do governo com o Ministério de Saúde.
O que acontecia era, o Ministério da Saúde explicava as coisas para o presidente, ele entendia tudo que o Ministério explicava, e 2 dias depois ele estava nas redes sociais fazendo coisas completamente diferentes daquilo que havia sido explicado. Então perceba que todo ódio, todo confrontamento, ele só existe nas redes sociais, porque no governo esse confrontamento não existia. Mais uma vez, todo esse confrontamento, toda essa polarização, ela só é para o telespectador, para o cara que fica recebendo essas coisas por WhatsApp. Ela não acontece dentro do governo. Aqueles recortes que a gente vê das tretas que acontecem no Congresso, aquilo ali é para o público leigo ver, porque entre eles, depois que eles se insultam, depois que eles falam daquele jeito acalorado, depois que eles dão aquela Janaína pascoalada na fala, que é gritar histérica como se o mundo estivesse acabando e ela estivesse indignada, e como se você tivesse que deixar ela consertar o país inteiro porque o resto é tudo retardado. Quando passa esse momento da Janaína pascoalada da fala, todo mundo se abraça, todo mundo se trata bem e é todo mundo colega de trabalho. Então esse confrontamento, esse ódio, ele só existe nas redes sociais de fato. Em 2016 eu adorei essa informação e eu quero que vocês vão lá e assistam também. Percebam a maneira como o Mandetta ele fala que a mudança da bula da cloroquina, ela foi formatada para decreto. Ela foi colocada em forma de decreto, mas não houve nenhum esforço para que isso fosse levado adiante. Ou seja, essa suposta formatação para decreto, ela foi feita somente para os fanáticos, foi somente para a propaganda bolsonarista, porque nunca foi do interesse deles que a bula ela fosse de fato mudada, porque isso seria crime, seria improbidade, seria todo tipo de abuso possível e daria muita merda para quem ousasse fazer isso, mas ainda assim houve uma formatação de decreto, e quando o Mandetta ele questiona isso, quando ele fala, não, mas isso daqui, os caras falam, não, isso daqui relaxa porque isso daqui não é para dar seguimento. Ou seja, mais uma vez a gente tem o governo sendo feito para gerar falas boas de engajamento nas redes sociais. E isso é mais uma coisa lamentável do governo. Depois, 235. Um belo dia, Bolsonaro acordou e falou, vou trocar esses caras aí do Ministério da Saúde. Um belo dia ele acorda e fala, olha, estou determinado a trocar membros da equipe do Ministério. Então vai sair 4 secretários que são a elite, os top da balada do Ministério, as pessoas mais qualificadas da América Latina, estão entre os grandes profissionais do mundo, da área. E um belo dia o Bolsonaro ele acorda e fala assim, vamos mandar esses caras embora aí, eu já sei quem vai contratar, vai mandar esses 4 carioca aqui no lugar, nada contra carioca, mas ele apresenta 4 nomes que não são pessoas renomadas, não são pessoas técnicas, são 4 pessoas que ele indica. O que aconteceu? Mandaram o recado, não foi o presidente que foi falar com o Mandetta, isso de acordo com a fala do Mandetta, depois o Bolsonaro precisa se pronunciar. Ele acordou e falou, vai acontecer isso daqui, chegou um recado no Mandetta dizendo, olha, tem 4 secretários seus aí que precisam ser demitidos e esses 4 aqui vão entrar no lugar. O que ele falou? Não. Então tá bom. Então houve a fala, houve a comunicação, mas não houve um confronto, não houve uma afronta, não houve uma ameaça, não houve nada no sentido de persuadir de fato a Mandetta a fazer isso. Não teve esforço para que esses 4 profissionais fossem apresentados de forma convincente de que eles seriam melhores do que os 4 então atuais secretários. E aí eu me pergunto por que foi que essa retórica ela foi feita e por que foi que essa comunicação chegou até o Mandetta. Mais uma vez um decreto para os fanáticos. Por quê? Porque o Bolsonaro ele precisava constantemente mostrar para o seu público o quanto ele era combativo, o quanto ele estava fazendo esforço e o quanto não deixavam ele governar. Então ele tentou salvar a população alterando a bula da cloroquina e não deixaram, mas foi um decreto que ele fez e nunca deu seguimento porque ele nunca teve interesse. E ele tentou mudar a equipe do Mandetta e também não conseguiu, mas sem fazer absolutamente esforço nenhum. Sem fazer absolutamente esforço nenhum. E é engraçado como isso cria um cenário, um desconforto para justificar a então demissão. O cara foi insubordinado e não aceitou a troca de secretários. Isso arma um cenário posterior em que a demissão do Mandetta ela chega a ser realizada. É muito interessante porque o Bolsonaro ele talvez precisasse dessas informações aqui caso o Mandetta ele politizasse a saída dele dizendo, olha, eu estou sendo expulso, tinham que deixar eu ficar. Se o Mandetta ele tivesse trucado e falado, não, o povo brasileiro não pode deixar eu sair, Bolsonaro ele teria argumentos dizendo, olha, eu tentei trocar os secretários, não tive subordinação do ministro e é por isso então, por acreditar que eu tenho pessoas mais qualificadas que eu estou fazendo isso. O Mandetta quando foi mandado embora, o que ele fez? Ele saiu.
saiu. Ele não questionou nada. Por quê? Porque ele sabia que o tempo é o senhor de todas as coisas viriam à luz, e que cedo ou tarde perceberia-se o desastre que estava acontecendo naquele momento. E o desastre que estava acontecendo naquele momento, se o Taik tivesse ficado, não teria sido um desastre. Mas não foi o fato do Mandetta ter saído, mas sim do trabalho do Mandetta e do Taik terem sido descontinuados. Isso foi um horror, né? Bom, depois ele diz novamente que ele nunca foi pressionado diretamente, ele nunca foi. Ele diz: o Ministério da Saúde nunca foi pressionado diretamente, ele sempre foi confrontado publicamente. Então, o Ministério da Saúde, ele propunha, ele fazia, nada era dito contra eles, o governo não chegava até eles, eles não eram procurados, e o que acontecia 2 dias depois? Existia uma combatividade contra o Ministério da Saúde acontecendo nas redes sociais. E é engraçado, porque aí depois, quando ele voltava a se encontrar com o presidente ele queria, o Ministério da Saúde precisava fazer explicações, e ele fazia as explicações, e o Mandetta dizia, ele entendia tudo o que a gente falava, só que 2 dias depois ele estava na rede fazendo coisas completamente diferentes. Em 2.52 surgiu um assunto de extremo interesse pessoal, porque teve uma fala de um senador que eu achei muito bonita, que o cara que não é médico, ele pode falar qualquer merda que ele quiser. O cara que não é médico, ele pode receitar manjericão, ele pode colocar chá de picão, o que ele quiser receitar, ele pode receitar. Mas uma pessoa que é médica, uma pessoa da área da saúde, não pode ficar fazendo essas merda. E ele tem que seguir a luz da ciência. O Mandetta, ele diz que ele tinha uma forte impressão de que o Ministério da Saúde fazia o trabalho que ele tinha que fazer, apresentava os dados e a informação do jeito que tinha que ser apresentado, que esse conteúdo ele era absorvido pelo presidente, mas que ele tinha uma outra equipe que não o Ministério da Saúde que o influenciava, e ele voltava aparentemente influenciado por esse grupo. E ele desfilava com uma equipe técnica que falava coisas nonsense, e a Nise Yamaguchi ela aparecia nesse meio. Então é muito interessante, porque a Nise Yamaguchi ela é o profissional que vendeu a imagem, é um profissional renomado, que vendeu a imagem e que aparece em rádios dando entrevistas defendendo um remédio que não tem cabimento, e que também aparece nas comitivas como se para dar um ar de legitimidade à crença do presidente. Então não só eu acho que os agentes não só o governo ele tem que responder em tribunais internacionais de crime contra a humanidade, mas essa doutora ela também tem que aparecer. E o papel desses médicos que vendem a sua imagem para causas escusas como essa, eu acho que tem que aparecer também. Ela não era celebridade apenas na Jovem Pan, ela participava de comissões de médicos que, entre aspas, orientavam o presidente junto com Osmar Terra. Então, Nise Yamaguchi e Osmar Terra estavam lá orientando, ensinando ciência para o presidente também. Em 3h20 e pouco, tem um senador lá que fala que a cloroquina está provada, a cloroquina ela salvou um monte de vidas no meu estado. Né? Então tem uns negacionistas ali, e entende-se por que eles são. Né? A revelia de tudo que se sabe no mundo inteiro hoje, o Mandetta ele mandou uma muito boa. Ele falou, quando foi dito assim, você não acha que é um crime impedir que os médicos apliquem tratamentos provados? Você não acha um crime isso? Ele falou, cara, a ciência não comete crime, ela vai à luz dos fatos, quer você goste dos resultados ou não. Por quê? Porque esse senador ele jogou um verde de um médico que receitou um medicamento que não era prescrição médica da OMS e que não era prescrição médica padrão, nada. Ele lutou pelo uso do medicamento que depois a ciência provou ser eficaz contra H1N1. E aí esse medicamento ele passou a fazer parte do tratamento regular da doença. Então ele usa olha, antigamente a OMS não sabia, os médicos não sabiam, e teve um médico que teve a genialidade de descobrir, de prescrever esse tratamento, e esse médico ele venceu, e hoje quantas pessoas não são salvas por causa dele, porque ele prescreveu esse remédio, e agora a ciência sabe que esse remédio cura, e H1N1 é tratada com esse remédio aí. Foi um discurso super bonito. E o Mandetta ele fala, olha,
ciência não comete crime. Quando dizem, você não acha criminoso que você negue um tratamento precoce, ele fala, a ciência não comete crime, ela vai à luz dos fatos, quer você goste dos resultados ou não. Ou seja, quando o remédio lá do doutor da H1N1 ele foi sugerido, a ciência se debruçou sobre ele e descobriu que ele era eficaz, e imediatamente já ela mudou. Por quê? Porque a ciência ela não se compromete com crença antiga, ela se compromete com as provas, através de processo científico, de método científico. E foi provado que o médico estava certo na sugestão daquele medicamento, e o tratamento padrão da H1N1 mudou por causa desse cara. Esse cara ficou famoso, renomado. Tomara que ele não venda a imagem dele um dia, igual a Nise fez. Agora, a cloroquina não. A cloroquina ela foi usada, e como havia essa sugestão de que os resultados eram eficazes, a ciência se debruçou sobre ela, estudou isso profundamente e descobriu que não só não ajuda, como atrapalha. Então, assim, gente, não é o respirador. Depois eu chamo o Leonardo para validar ou para me corrigir, tá? Não é o respirador que cura a pessoa. A pessoa ela tá com o pulmão que não está funcionando. Não é quando você entuba a pessoa. Não é o respirador que faz a pessoa se curar. O respirador ele só faz a pessoa não morrer. O que faz a pessoa se curar é o próprio organismo dela. Essa doença, ela tem uma letalidade muito baixa. Então, entre as pessoas que precisam de respirador, ainda assim, muitas delas sobrevivem. Como eles estavam dando a cloroquina como remédio compassivo, logo mais a gente volta para explicar o que é isso, ela estava dando resultado. Por quê? Porque pessoas estavam tomando cloroquina e não estavam morrendo. A ciência, os cientistas, eles se debruçaram sobre isso para ver se era graças à cloroquina ou não que eles estavam sobrevivendo. Só que a maioria das pessoas sobrevive, e não era graças à cloroquina que eles estavam sobrevivendo. A ciência desvendou, isso não é uma questão mais. Isso já está provado. Então ele diz, a ciência ela não comete crime, ela vai aos dos fatos, quer você goste dos resultados ou não. Então todo mundo estava torcendo para que a cloroquina fosse boa. Eu lembro da primeira vez que o Leonardo ele falou, cara, estão tendo ótimos resultados aí com a cloroquina, então estudando esse negócio, estava todo mundo torcendo para o remédio dar certo, mas não deu. Então quer você goste dos resultados, quer não, você aceita o que o método científico, que a ciência determina. Bom, perdemos muito tempo já nisso. Vai ficar com 7 horas esse vídeo também, pô. Em 3:35 ele fala que vender tratamento é vender um kit ilusão. É muito uma continuidade disso, porque a ciência já provou que isso não funciona, e só fica a fé das pessoas nisso. E quando você tem uma letalidade de 1%, é muito fácil chegar um senador e dizer para ele, na minha terra, assim, as pessoas tomaram isso e curaram. Então, é claro, está provado por fonte e vozes da minha cabeça de que o remédio é eficaz. E ele diz, não há, e defender um tratamento é defender um kit ilusão, porque na verdade o que cura não é o chá de alho, o que cura não é o próprio organismo da pessoa. O chá de alho, ele é um conforto para a alma, para o espírito, para dizer, minha mãe está cuidando de mim, olha que legal, eu estou sendo cuidado. Né? Agora, o chá de alho, ele não faz as pessoas terem hepatite medicamentosa, né? Bom, depois ele explica aqui o que é o uso compassivo, e eu quero que vocês assistam isso, não escutando necessariamente de mim, mas o teste compassivo, o teste da cloroquina no uso compassivo, o cara já está no respirador, já fizemos tudo o que podíamos fazer para ele. Não tem nada que a gente possa dar à luz da ciência para que o cure. Não existe tratamento. É engraçado, né? É muito frustrante que a gente tenha uma doença e que nenhum de todos os remédios que existem no mundo sirva para aquilo que a pessoa precisa. É muito frustrante, dá vontade de fazer com que exista um remédio para isso, mas não tem. E aí, quando no uso compassivo você libera o uso dessa substância para trazer um conforto, para trazer um alívio, e eventualmente alguém se salva, você não pode tirar isso como prova de que a cloroquina salva a vida, porque vai que eu ia falar uma besteira aqui, eu ia ter que cancelar o vídeo por conta disso. Mas vai que o cara tá lá moribundo, ele tá nas últimas, você vai enfiar o dedo na orelha do cara, e aí ele não morre. Você vai o quê? Prescrever dedo na orelha agora pra curar a Covid também? E aí aquele senador que fala que enfiou o dedo na orelha dos familiares dele e todo mundo viveu? É muito fácil criar essas falsas associações, mas infelizmente não tem. Em 3:52, um alienado ele vai lá e fala, você não acha culpa sua, da falta de planejamento seu, que você não tem entubadores experientes? A culpa é sua que não fecharam os aeroportos. Então, assim, o cara, Janaína pasqualizou a fala dele,
Por quê? Porque quando você não tem a verdade ao seu lado, você tem que ter a encenação, né? Tem que fazer um drama. E aí o cara ele vai lá e faz todo o drama dele. Ele fala, você não acha você não acha falta de preparo, você não acha falta de decência da sua parte, que os aeroportos não funcionaram. E aí o Mandetta ele fala, olha, esse negócio de fechar aeroporto é uma determinação da Anvisa. E não tinha cabimento à época em que foi dado isso que aconteceu. É engraçado como você tem uma CPI para investigar as coisas que realmente aumentaram a exposição das pessoas a isso, e fica um cara dizendo que se ele tivesse se fechado os aeroportos antes da pandemia ter começado, nada disso teria acontecido. Mas é engraçado porque com os aeroportos abertos a gente ficava pedindo, pelo amor de Deus, para as pessoas usarem máscara e ninguém usava. Agora, se você pede para usarem máscara e ficar em casa e ninguém usa e ninguém fica, imagina se você fecha os aeroportos impedindo que brasileiros que estão fora voltem para o nosso país. Bom, esse mesmo senador aqui, ele termina a fala dele numa coisa fantástica. Ele fala assim, cara, longe de mim criticar os médicos que estão na linha de frente, eles estão fazendo tudo o que eles podem, mas você não acha que tinha que ter um intensivão de intubação? Ou seja, a tentativa desesperada de tirar, de distrair, de alocar o problema em alguma outra coisa. Então só está morrendo gente porque os intubadores eles não são experientes. Olha o nível que a pessoa tem para sugerir isso numa CPI, numa comissão parlamentar de inquérito. Olha o tamanho da alienação e da fala. Vocês acham que essa fala ela foi feita pro processo da CPI? Não, foi feito para aparecer nas redes sociais amanhã. Amanhã vai ter gente dizendo que o lado racional está tentando defender o Bolsonaro e que não está conseguindo porque as pessoas não entendem que o que está acontecendo é porque é culpa do cara não ter fechado o aeroporto. Vamos lá. Em 4:14 ele retoma esse ponto que eu falei. Ele falou, olha, eu entendo a indignação de que não se conforma com a não existência de um remédio, né? É nobre você se indignar com isso, mas o médico e o Ministério da Saúde e quem age pela ciência precisa provar que o remédio é bom. Então uma coisa é você ficar puto que não tem remédio e querer ganhar no grito que a ivermectina cura. Agora quem é da ciência de verdade precisa provar que esse remédio é eficaz. E você pensa que esses caras não queriam provar que o remédio é eficaz? Tudo que eles queriam é que o remédio funcionasse, mas a ciência provou, não é que está em dúvida, a ciência provou que não funciona. Então toda vez que alguém disser para você existem dissidências, existe questionamentos, existe uma divisão aí dos médicos nessa área, não, existe a ciência, existe os caras do time da Nise Yamaguchi, daquele outro doutor lá que morreu. Vamos lá. Em 14:19 vem o cara e joga uma bomba de fumaça. Ele fala assim, o que define que a pessoa tem um Covid aí? É só porque deu positivo no teste? É isso aí? Tá, mas e os bilhões que o PT roubou? Você acha que esses bilhões não seriam suficientes para salvar a vida das pessoas? E essa empolgação dele é teatral e é outra coisa que vai ser usada também nas redes sociais. E que não agregou em absolutamente nada à CPI. Então o cara desperdiçou a fala. Para vocês verem, existem aqueles que vão à CPI tentar levantar dados, como teve uma senadora que foi extraordinária na fala dela no final, e existem aqueles senadores que vão à CPI simplesmente para jogar bombas de fumaça para que nada aconteça, e eles não falam para a comissão. Tudo aquilo que eles falam será descartado na comissão porque não faz o menor sentido, mas eles ainda assim fazem as perguntas porque eles precisam ser vistos, e aí eles não estão gravando para a comissão parlamentar de inquérito, eles não estão gravando para verdade, eles estão gravando para o seu público. Então amanhã, muito provavelmente nessas rádios que chamam a Nise para dar entrevista, vai ter os caras lá falando, porra, mas é culpa do PT que roubou os bilhões. Tá certo o PT em roubar bilhões? Não, mas o que isso tem a ver com a gestão da Covid? Temos um ponto aí. Em 4:34 eu achei linda uma fala de alguém, de um senador, falando, eu acho que foi do presidente da comissão, não, enfim, alguém lá falou, bora chamar a Nise na chincha. Não foi com essas palavras, é lógico. Ele falou, esses profissionais que propagam, que têm consciência, que sabem, que conhecem, que têm discernimento e ainda assim defendem o contrário disso, eles precisam ser chamados e eles precisam vir à luz. E isso, assim, eu fiquei excitado na hora que eu assisti essa parte aqui. E tudo que eu queria é que médicos dessa laia, Nise, Osmar Terra, eles tivessem que responder em tribunais internacionais como
crimes contra a humanidade. Porque quantas pessoas de boa fé não acreditaram nessa doutora e não tomaram no extremo interior, onde só o WhatsApp chegava, esses remédios, e tiveram severas complicações, e não só tiveram efeitos colaterais do medicamento, mas se expuseram a risco achando que estavam protegidos. Aí é que está o genocídio. Tá na vitimização, né, no assassinato, eu diria, de pessoas que não têm discernimento, não têm inteligência para interpretar o que está, conhecimento, educação, para interpretar a realidade, e que confiam em pessoas que chegam por correntes de WhatsApp dizendo que o remédio é milagroso e funciona. Ela vai para a rua achando que ela está protegida, ela se expõe a risco e adoece e tem um sério risco de morrer. Em 4h47 teve uma outra bomba de fumaça. A cloroquina funciona, está provado aí, mas e a economia? Onde fica? A economia é uma falsa dicotomia, e isso precisa muito ficar claro na comissão parlamentar de inquérito, que tem que mostrar que a melhor coisa para se fazer para a economia é vacinar todo mundo, porque aí todo mundo pode voltar a trabalhar e consumir. Se todo mundo tivesse vacinado, eu tenho certeza que a gente estaria fazendo exatamente a mesma coisa que os londrinos estão fazendo essa semana. Eles estão enchendo pubs. Na Inglaterra está todo mundo enchendo a cara e se abraçando. Por quê? Porque está todo mundo vacinado. A gente podia estar fazendo exatamente isso e não estamos, e não poderemos fazer tão cedo. Que é uma coisa boa para a economia, vacina todo mundo logo. Bom, estou me empolgando, né? Estou muito passional. Aí eu venho falar da Janaína pasqualização da fala e venho aqui e faço igual. Estou repreendido. Em 4h56, essa parte aqui que eu estava procurando, ó. Em 4h56, assistam a parte em que o Mandetta fala. Quando a gente falava com o presidente, ele compreendia. Ele compreendia tudo que a gente falava. Só que 2 dias depois ele tinha um comportamento completamente adverso nas redes sociais. Então não havia inimizade, não havia ranço, não havia confrontamento quando eles se encontravam. Ele explicava o que ele tinha que explicar, o presidente entendia, mas aí depois ele se comportava de um jeito completamente diferente. E esse posicionamento, não use máscara, o tome cloroquina, isso daí sempre foi político, nunca foi crença do Bolsonaro, sempre foi um ato político. Tá aí o Pazuello, que podia ir no shopping sem máscara, mas não pode comparecer à CPI agora, porque senão ele vai poder contaminar alguém, porque ele teve contato com gente com Covid nas últimas 2 semanas. Parece piada, né? Mas é verdade. Em 502, ele fala: o Ministério da Saúde nunca prescreveu cloroquina, e mesmo que tentasse, toda compra do Ministério da Saúde tem que passar por uma comissão técnico-científica do Ministério. Então, quando você vai comprar um remédio, você tem que dizer para que aquele remédio serve, em quem é que vai ser usado, em que quantidade você precisa. O Mandetta, ele faz uma declaração muitíssimo importante para essa comissão parlamentar de inquérito, quando ele diz que a compra de cloroquina, ela não foi autorizada por essa comissão aqui. Ele falou lá a sigla, que eu não vou lembrar agora, mas é Comitec, alguma coisa assim. A compra pelo Ministério da Saúde não passou por essa comissão e não foi aprovada. Então, assim, essa CPI ela vai ter que dizer quem que foi que aprovou essa compra, com que verba, e essas pessoas elas terão sim que responder. Então, olha que engraçado, a gente tem o Ministério da Saúde que não prescreveu o remédio, não comprou o remédio e não enviou o remédio. A gente precisa descobrir quem foi, né? Bom, em 512 tem um senador, que ele deixa de fazer pergunta, ele abre mão da possibilidade dele de fazer pergunta para fazer um depoimento, e ele lava a alma de todo mundo que está indignado com o que está acontecendo, porque ele fala: não existe nada culposo nessa pandemia, existe dolo, porque essa foi a real intenção desde o começo, e é o que eu venho falando aí desde que eu vejo a coisa acontecendo, porque não é possível que o cara não saiba o que ele está fazendo. Se ele fosse burro, ele não teria sido tão iníquo. Um presidente burro não teria sido tão iníquo e genocida como o Bolsonaro foi. Não existe crime culposo, existe um dolo contra a humanidade aí. Em 5h25 até 42 eu tive que aguentar um palanque de hidroxicloroquina. Um cara que foi o senador lá que falou que ele curou toda a família dele com isso. Em 5h52 eu descobri sobre essa senadora Zenaide, e eu vou pesquisar quem ela é, e eu vou ver mais sobre o trabalho dela. Achei a fala dela muito boa, e ela termina com: já que vidas não comovem, então que vacinamos pela economia, e a única saída para a economia é a vacinação das pessoas e o retorno delas à atividade econômica.
Mais uma vez em 6.4. Então eu fui marcando isso toda vez, porque isso daqui foi muito importante para mim. Talvez seja a parte mais importante do depoimento do Mandetta. A equipe dele nunca foi contratada, ela só não era escutada, ela só não era acatada, mas falar, ela sempre pôde falar, e confrontada com pensamento adverso, para chegar a um consenso, também nunca houve essa iniciativa, nunca houve sequer o interesse. É engraçado que em 6.6 o Mandetta ele fala que o presidente do Banco Central ele ligava para o Mandetta e perguntava sobre a real situação, porque ele queria, baseado à luz da ciência, fazer prognósticos, fazer previsões do cenário econômico. O presidente do Banco Central ele tinha interesse na informação real, o Paulo Guedes não. O que o Paulo Guedes fez foi criticar a não compra de vacinas por parte do Mandetta. E é engraçado, porque se vocês buscarem na internet, aí você encontra isso daí mesmo. O Guedes, na época, criticando que o antecessor ele não foi bom, porque ele não comprou as vacinas. Então, quando o governo é criticado por não comprar vacina, ele joga a bola para o Mandetta. Só que na época do Mandetta, a vacina não existia. Na época do Mandetta, a vacina não tinha sido descoberta. Depois, eles colocam... essa falsa dicotomia, eles deixam claro essa falsa dicotomia entre saúde e economia, então eu fico do lado do Guedes. Mas investiga-se ali se houve confrontamento de Mandetta e Guedes, e não só não houve confrontamento, quanto não houve interesse, não houve contato, não houve conversa dos dois, no sentido de tentar desenhar cenários econômicos à luz da previsão da saúde pela ciência. Não, o Paulo Guedes ele nunca sequer tomou essa iniciativa. Fica a critério de Paulo Guedes aceitar o convite, que vai virar intimação dele depois. Vamos ver o que ele vai falar a respeito disso e quem é que vai estar mentindo, porque os dois vão estar juramentados ali. Bom, jogaram uma outra bomba de vacina, um cara dando chilique lá, falando: olha, a gente tem que desenvolver uma vacina 100% brasileira. As escolas lá pararam 12 semanas nos Estados Unidos e na Europa, aqui já está mais de um ano parado, tem que abrir as escolas. E outra, tem que ter uma vacina brasileira, tem que ter uma vacina 100% brasileira. Cara, você compra barbeador da China e você não se importa se ele é comunista. Você compra um barbeador da China e você não se importa pelo fato daquilo não ser indústria nacional, embora a nossa indústria nacional ela faça sim barbeadores, mas você compra o da China porque é mais barato, funciona melhor. E aí, assim, na hora da vacina tem que ter bandeira, né? Talvez isso daqui seja um dos delírios febris para justificar a recusa da vacina da Pfizer. Não duvido nada que apareça um louco aí dizendo que a gente não comprou vacina da Pfizer porque a gente queria uma vacina brasileira, porque a gente sabe que é capaz. Só que na hora que está precisando de máscara e o Brasil não produz máscara, a gente compra da China, né? Olha que engraçado isso. Depois eu vou apagar isso daqui, porque se eu não citei o nome de nenhum senador, eu não tenho que ficar lá da Leila só porque ela já jogou vôlei na vida. Mas a Leila, de verdade, eu esperava muito menos dela. Assim, nos posicionamentos anteriores que eu vi dela, eu esperava muito menos dela, mas ela me surpreendeu de uma forma muito positiva. Mas ela fez uma pergunta muito zoada. Ela falou assim: você tentou ser amigo do Guedes? É claro que não com essas palavras, pelo amor de Deus. Eu coloquei assim só para me lembrar. Mas ela perguntou: você tentou se aproximar dele? Como se o Mandetta ele precisasse chegar no Guedes e ser amiguinho dele para o presidente entender que os dois eram amiguinhos, que o Guedes ele não estava do outro lado querendo ser melhor amigo do presidente, mas aí se ele fosse amiguinho do Mandetta, aí ele não seria mais melhor amigo. A Leila ela faz a pergunta: você tentou uma aproximação? E ela busca a luz da verdade, e os outros posicionamentos dela adicionais, eles são muito interessantes. Então eu peço para vocês que assistam essa fala dela, porque pelo menos eu fiquei muito surpreso. Eu gostei muito do que eu escutei, tirando essa parte aqui que eu achei bizarro. Tá acabando, gente, eu prometo. Em 659, teve uma senadora que fala uma coisa incrível. Ela fala: olha, essa não é uma CPI de fato determinado, ela é sobre fatos continuados. Diferente de todas as CPIs anteriores, isso daqui não é para falar sobre um dia em que um cara foi lá e vendeu uma Elba, um Fiat Elba. Não é sobre o fato determinado. Isso daqui é sobre fatos continuados. É sobre o empilhamento de várias camadas de desinformação que levaram ao cenário atual. Em 7.5, a gente já está na última hora, ó, como esse vídeo está acabando, eu tenho esperança.
levantam a melhor bola de todas e perguntam para o ministro: você acha que se houvesse um único discurso a respeito dessa pandemia, o resultado seria diferente? Se tivesse o Zé Gotinha, se tivesse o Ronaldinho lá fazendo propaganda da vacina, se você tivesse influencers, se você tivesse youtubers, se você tivesse uma propaganda do ministério fazendo campanha de prevenção, você acha que o resultado seria diferente? E é unânime, e é claro que ele se posiciona aqui sim, com certeza sim, e é muito transparente, muito claro para mim, e acho que para vocês também, que o resultado seria completamente diferente. E em relação a isso, o Mandetta ele se posiciona, ele fala: olha, nós tínhamos desenvolvido, a gente estava desenvolvendo uma campanha informativa. O Ministério da Saúde ele precisava de uma campanha informativa, mas toda vez que ela era colocada, não, ele não fala toda vez, mas ela teve a contraposição de uma outra campanha ufanista de positividade. Então a campanha que de fato foi ao ar é: vamos vencer, vamos passar por isso, a gente vai superar, a gente é grande demais para esse negócio. E a campanha informativa ela não foi ao ar como poderia ter ido, e isso salvaria a vida de muitas pessoas. Em 7.27 estava todo mundo muito cansado, o negócio já tinha acabado, já era final de festa, e aí o Cajuru ele fez uma pergunta sensacional. Eu só não entendi, eu vou pedir para vocês explicarem a pergunta que o Cajuru fez. Ele falou assim: olha, tudo que foi discutido aqui hoje foi inútil. Tudo que foi discutido aqui hoje foi inútil, porque vocês não falaram que não é verdade, que é mentira, que é verdade, que a Veja que na mentira sabe que ela é verdade, que a gente não está discutindo isso na CPI, meu Deus do céu. Então nada daquilo que a gente está falando serve para nada, porque a gente não está falando da verdade, que na verdade saiu na Veja o cara que fez a entrevista lá que falou que ia comprar, mas o ex-ministro sabe que é mentira. E tem que falar aí, meu Deus do céu. E essa foi a pergunta do cara, e eu quero que vocês assistam essa parte e me expliquem, porque eu não entendi essa pergunta. Eu não entendi nem o que é verdade e o que é mentira. No começo estava bom, aí ficou ruim, aí depois estava bom, mas aí agora parece que piorou. Eu não entendi nada. Em 40 minutos eu resumi os pontos mais altos e mais marcantes para mim, e eu quero, do fundo do meu coração, que caso você tenha chegado, se submetido ao sacrilégio de escutar tudo que eu disse, se você chegou ao final, eu quero que você comece a olhar a CPI não como uma coisa de político sujo na qual você não tem que chegar perto. Aquilo que você não entende é aquilo que você mais tem que abraçar para tentar entender. Porque aí você desmistifica. Nós somos educados no sentido de que política é uma coisa de gente suja, corrupta, e que você não chega perto. Da mesma maneira que algumas pessoas de determinadas seitas, elas foram educadas no sentido de que Umbanda e Candomblé é uma crença de gente suja e que você não tem que chegar perto deles. Pois eu, quando eu descubro que tem uma crença que eu não entendo e que me intriga, aí é que eu vou lá e aí é que eu peço para me explicarem, porque eu quero entender o que eles acreditam, eu quero conhecer as práticas deles para conseguir identificar que no meio delas existem pessoas boas e ruins como em qualquer outro ambiente no mundo, e que pessoas boas e ruins, elas são boas e ruins por naturezas próprias e não pelas crenças que elas desenvolvem. Isso é muito importante, que você esteja curioso para saber o que de fato acontece. Tudo bem se você não estiver. Se você disser que você caga e anda para a CPI, então não assista e não se informe. Mas se você tem interesse nisso, então vá direto na fonte. Não fique acreditando em mim, não fique acreditando na Jovem Pan, não fique acreditando no Terça Livre, não fique acreditando no My News. Vá lá na fonte da notícia e se informe. Porque aí você, depois de se informar na fonte, você vai começar a escutar aquelas pessoas que falam a respeito daquilo que foi dito, e aí você vai ver quais são as pessoas dignas de confiança ou não, de consideração ou não, de admiração ou não. Amanhã eu vou assistir o do Taiki e muito provavelmente eu vou voltar aqui e vou fazer a mesma coisa, e por hora esse canal vai ser um concentrado disso. Me desculpem se eu não estou falando de BDO. Por hora é isso, um grande abraço.